Pessoal, bom dia. Primeiramente, queria agradecer imensamente esse convite pela BHO e a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês esse assunto que a gente julga ser de grande importância dentro desse congresso e aqui para o Brasil, dentro dessa disciplina. Também preciso agradecer as instituições onde eu trabalho, que eles não só liberaram, mas apoiaram muito a minha participação. Primeiramente, a ArcelorMittal. Eu atuo como coordenador da área de meio ambiente do Centro de Pesquisas Global. E também a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu também sou professor concursado já há um bom tempo. Tá? Bom, vou falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que, inicialmente, ele pode assustar. Quando eu comecei a dar essas palestras, costumava dizer que esse era o futuro. Hoje já não é mais o futuro, já é o presente, e a gente já está desenvolvendo muita coisa nesse âmbito da simulação fluidodinâmica computacional, o CFD, inclusive já colocando IA em cima disso, mas eu não vou falar nada sobre IA, vou falar sobre a demonstração, como o uso dessa ferramenta hoje, ele é prático, ele está extremamente acessível no mercado de trabalho. Obviamente voltado à aplicação na ventilação industrial. Bom, primeiramente, eu gostaria de destacar o que a gente recomenda como as principais biografias em relação ao tema, que é o livro de ventilação da CGH, que eu acho que todos já ouviram falar nele. Agora não está funcionando. Não. Aí foi você, né? Esse aqui na esquerda, que é o manual, é o mais famoso, né? Ele já tem 31 edições, publicado desde 1951. Mas ele não é o único, ele é um manual focado para design, para o projeto, mas temos também aqui no meio o manual focado para operação e manutenção desses equipamentos. Nós publicamos somente 2 edições até o momento, ele não é tão recorrente, e esse ano a gente atualizou e publicou a 2ª edição do manual de Modern Industrial Hygiene, todos juntos com a CGH. Vocês sabem, eu e o Sérgio, hoje nós somos membros do Comitê de Ventilação Industrial da CGH. E o que me chateava muito era, nas minhas aulas aqui no Brasil, com os engenheiros, órgãos ambientais, todo mundo queria acesso ao livro e tinha que pagar em dólar, né? Quase $200 ou mais. Então, tornava-se um pouco não acessível. E nós conseguimos, né, Miranda, uma parceria muito importante no ano passado. A ArcelorMittal patrocinou a parceria entre a CGH e a BHO para a tradução desse manual. E agora nós vamos também produzi-lo no Brasil e conseguir, se Deus quiser, botar o preço justo para o mercado brasileiro. Eu acho que isso vai ser uma grande vitória. Tá? Falta um pouquinho, mas eu espero conseguir terminá-lo até o final desse ano, se Deus quiser. Bom, vamos lá, vamos falar de CFD. CFD vem da sigla americana, Computational Fluid Dynamics. O pessoal pergunta, gente, eu preciso ter um doutorado em CFD? Não precisa. Tá? Eu digo assim, no CFD aplicado à ventilação ou qualquer outra coisa, existem 3 categorias de profissionais que vão atuar com ele. Aqueles que vão desenvolver o código matemático, usando Python, por exemplo, né, alguma ferramenta como essa. Meu mestrado e doutorado foi nisso, né? Por isso que eu falei, não, isso não é o que eu quero. Estou brincando, eu ensino isso, mas... A outra categoria, que ela já é mais ampla, são dos usuários, os profissionais que pilotam o software. Eles não necessariamente são os desenvolvedores. Entendem um pouquinho, mas eles pilotam. E a grande maioria, que possivelmente, né, a maioria de vocês aqui estariam nessa categoria, são aqueles que sabem interpretar o resultado e vão usar como complemento nas suas análises, nos seus cálculos, nas suas percepções em campo. Veja bem, o que vocês precisam aprender na interpretação é isso aqui, é visual. Observe, o que está acontecendo aqui? Olha, eu tenho um escoamento vindo aqui da esquerda para a direita, com esses vetores. Eu consigo ver, através da cor dele, a magnitude da velocidade. Então, a gente fala, você tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Mas você observa que mais próximo da parede, ela é menor do que 20 metros por segundo e mais ao centro, um pouquinho maior.
E chega ali nessa placa de orifício, ele espreme, ele acelera, vixe, ó, chega lá a 100 metros por segundo, depois ele expande, se equaliza, faz uma curva. Para que eu preciso disso? Eu sempre recomendo usar o CFD em complemento às recomendações do manual. Inclusive, a gente publicou agora um capítulo só sobre CFD, onde a abordagem é essa. Você não precisa saber aquele monte de matemática que tem por trás disso. Somente a interpretação. Então, isso nos ajuda o quê? Entender o movimento do fluido. Poxa, se você sabe que se você for fazer a tomada de pressão nessa região aqui, logo após a placa de orifício, tem uma zona de recirculação, você vai ter valores não adequados. Poxa, então você deveria estar medindo um pouco depois. E ele não só mostra o que está acontecendo, mas também o cálculo. Aqui você consegue ver em cada seção, em cada ponto, o valor da pressão estática, pressão dinâmica, as velocidades, uma velocidade média, vazão, a densidade, temperatura, viscosidade, tudo que você quiser é calculado nele. Claro que a gente simplifica conforme aquilo que você precisa dentro do seu caso de estudo. Tá? E com isso você pode visualmente propor ou pensar em certas melhorias e ajustes. Olha, essa placa de orifício eu estou vendo, ele está causando muita turbulência ou está tendo uma perda de carga muito elevada. E se eu mudar um pouquinho o diâmetro dela? Faz um novo desenho, simula e compara. Mas e se eu alterar o ângulo? Outro desenho e compara. Então a gente consegue simular diversos cenários virtualmente, antes de fazer o projeto ou numa análise de falha de um sistema, ou análise de performance de um sistema existente. Tá? Bom, na ventilação, eu vou estar abordando aqui, a gente trabalha tanto com a ventilação local exaustora, mas o CFD também é muito aplicado nos casos de ventilação geral. Falando um pouquinho da ventilação local exaustora, ele é importantíssimo, que eu julgo, né, e recomendo, principalmente para vocês, para os higienistas, essa análise do captor. Se o sistema está capturando adequadamente, então no CFD você consegue representar todo o campo de velocidades ali na frente do captor e identificar se ele está adequado, ou a vazão está adequada, ou se a posição do captor está adequado para coletar aquele contaminante. A parte da rede de dutos também é interessante, porque a gente fala em velocidades médias, né? Oh, a velocidade está adequada conforme a recomendação. Mas isso é a média. Quando você olha numa seção transversal, observe que a velocidade... Aqui acho que está melhor, né? Ela varia. Olha, eu tive uma curva abrupta. Olha como é que acelerou uma determinada região e menos noutra. E o particulado, ele segue essa inércia e está se chocando lá do outro lado. Então, muitas vezes, o cara pergunta, por que está furando naquela extremidade? Aí você fala, olha, por conta disso. Agora, pode fazer um ajuste básico, está vendo? Aquela quininha aqui, onde ele faz a curva, talvez um abalamento, se possível em campo, pode melhorar. E você pode simular e mostrar a efetividade dessa proposta. E ela também costuma ser uma boa ferramenta para vendas, né? Porque você pode mostrar ao seu cliente onde está o problema e por que a sua solução tem um potencial alto de atingir ou estar de acordo com a solução que ele pretende, que ele pediu. Também a gente trabalha em cima dos equipamentos de controle, filtro de mangues, precipitador eletrostáticos, tudo mais. E na ventilação geral, dentro de um galpão, dentro de uma fábrica, a gente consegue simular todo o movimento do ar dentro desse ambiente, tendo variações de temperatura ou não, densidade e etc. Lembrando o que é importante no CFD para que ele tenha valores precisos ou aceitáveis. A geometria do local é importante. Claro, eu vou simular esse auditório, eu consigo simular o auditório. Eu preciso considerar esse microfone aqui? Não preciso. Mas certamente o palco, talvez as pessoas, porque todo mundo está com temperatura, né? Se ninguém tiver com febre, a maioria vai estar com 36, 37 graus. Então você tem uma radiação, mas alguns outros detalhes eu não preciso. Tá? E antigamente, para fazer isso, a gente precisava de um computador, supercomputador, e de um doutor em engenharia nesse assunto. Hoje, no meu laptop, eu faço essa simulação, por exemplo,
E você não precisa, às vezes, nem ser engenheiro. Mas eu não gosto de falar isso porque eu aposto em quem estuda. Porque eu tive algumas experiências com não engenheiros que trabalham muito bem com isso. E eu perguntei, como é que você sabe disso? Falei, mas eu li, estava lá naquele livro. Assim, a gente espera que, às vezes, numa faculdade de engenharia, né, ele saia preparado, mas hoje tem muita gente de dar... E a internet proporciona muito, né, as informações estão todas lá. Basta estudar. Eu acho que esse é o critério, não é somente um diploma, mas um diploma eu ainda assim recomendo muito. O que é o CFD? É uma ferramenta poderosíssima que ela simula o movimento dos fluidos, transferência de calor, reações químicas, e ela utiliza aquelas equações básicas da fluidodinâmica. Tá? Eu trouxe essa animação aqui, que ela é super bacana. Por exemplo, no projeto de um foguete, se você olhar aqui na saída, onde está saindo o fogo ali, o fogo, né? Mas, enfim, a zona de combustão, você tem os gases de exaustão, e a saidinha você tem o quê? Essa geometria que é o nozzle, que é um bocal convergente e divergente. Se você alterar a geometria desse equipamento, desse dispositivo, você consegue melhorar essa performance, aumentando pressão, vazão, e assim ter mais eficiência, né, nessa aplicação. Esses conceitos são os mesmos, aplicados na ventilação também. Então, falando aqui sobre os captores do sistema de ventilação local exaustora, a gente recomenda sempre o quê? Para resolver um problema, eu valorizo muito a experiência prática. Às vezes isso não está escrito em lugar nenhum, mas a experiência faz sim, os cabelos brancos, ou os não cabelos, ajudam um pouco. Medições em campo, sempre válido. Tudo que você conseguir no campo medir é extremamente necessário. O manual da CGH, a gente coloca, o manual não é uma norma, eles são recomendações, é um manual de recomendações feito por profissionais experientes na área. E essa norma e essas recomendações podem ser o mais adequado ou não para a sua aplicação. E aí eu sugiro utilizar o CFD para otimizar o que a gente está recomendando no manual. Então, nesse caso de captores, por exemplo, você tem que observar, quando você olhar e ver que a eficiência de captura não está adequada, a geometria do captor, a vazão e o posicionamento dele é o que tem que ser verificado, né, se não tiver nenhum outro problema no sistema. Então, você tem as recomendações para determinada aplicação, qual deveria ser a geometria do captor e, potencialmente, uma região onde deveria estar localizado. Mas no CFD você consegue simular isso virtualmente, em simulações rápidas e relativamente simples. Porque, basicamente, imagina que você tem um tubo, seria meu captor, na frente, o que eu estou enxergando? Todo esse campo de velocidades, ou seja, a depressão. Como que eu succiono o fluxo ao meu redor? Isso vai variar com a vazão e a geometria, conforme, né, ele está dimensionado. Opa. Então, em algumas aplicações, eu consigo verificar na minha simulação qual deveria ser o valor adequado. Então, você pode simular um primeiro cenário com uma dada vazão. Está vendo ali na frente do captor essa variação de cores? São os contornos de velocidade à frente dele. E se eu dobrar, o que acontece? Simula. E se eu dobrar mais ainda ou aumentar 30% da vazão? Simula. Qual o objetivo disso? Quando eu falo otimizar, nossa, essa é uma parte que eu bato muito. Não é redução de custos. Primeira coisa, ele vai funcionar, é o que a gente vem conversando. Está protegendo o trabalhador? Ele está atingindo os valores necessários? Sim. Então, então, como que eu faço isso com o menor custo possível? Aí a gente fala em custos. Então, ele nos ajuda a ver se a vazão está adequada ou qual seria a vazão mínima adequada para performar. Vamos ver um exemplo simples. Imagina que você tem aqui na mesa a emissão de algum contaminante. Você tem aí material particulado, por exemplo. Eu projetei, né, a gente tem um captor operando, uma coifa localizada na lateral dele, e uma vazão de sucção
de 1.130 metros cúbicos por hora. Esquece a unidade, o valor, né? Só como representar. 1.130. E como você está olhando aqui, a eficiência não é adequada. Ah, então vou fazer uma outra simulação. Opa, dobrei a vazão. 2.260. Funciona. Bora trabalhar com ele. Mas, e se eu consigo manter a eficiência de captura com vazões inferiores? Eu vi que essa posição não. Mas existem outras posições que eu posso tentar aperfeiçoar, reduzir os custos, mas mantendo, né, a efetividade na coleta? Bom, vamos ver. E se eu colocasse um ângulo de 45 graus? O mesmo sistema e eu conseguir ajustá-lo em campo, ou estou projetando um novo, eu consigo fazendo esse ajuste. O que acontece? Bom, 2.260 também funciona. E aqueles 1.130? Ah, nesse caso aqui também deu certo. Olha lá. Pô, e se eu continuar trabalhando nisso? Se eu colocar o captor por cima, igual a Canop Hood? Olha, os 1.130 também funcionaram, mas 440 também. Então, eu saí de 2.260 para algo 5, 6 vezes mais abaixo. A experiência que eu tenho, né, trabalhando na siderurgia, né, e equipamentos grandes, os sistemas de ventilação, eles custam 30, 40, 50 milhões de dólares cada sistema. A gente tem um sistema na operação lá em Vitória, que só o consumo de energia elétrica para gerar não, né, são 2 em paralelo, ventiladores, estou falando de R$1,5 milhão por mês. Você conhece bem isso e vai enfrentar. Então, se você reduziu isso aqui, mantendo a eficiência, é 2, 3 milhões de dólares a menos, ou a melhoria de performance do seu sistema. Então, a vazão do sistema é diretamente proporcional ao custo de fabricação, fornecimento e montagem. Então, se o sistema custa 10 milhões de dólares, se eu sair a 2.200 metros cúbicos por hora, se você vai para 400, você está falando num sistema de quanto? 2, 3 milhões de dólares. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com valores, com números, mostrando benefícios, porque é muito mais fácil para provar as coisas lá em cima, né? Bom, em alguns casos, eu preciso simular também a emissão do contaminante, seja ele qual for. Porque, principalmente em casos de combustão, onde você tem uma movimentação muito forte, eu preciso simular uma combustão ou simplesmente um empuxo térmico causado, seja particulado ou qualquer tipo de gás, a gente consegue criar este fluido no escoamento multifásico. Claro que vai exigir o quê? Mais recurso computacional. Se a sua situação, a gente não precisa simular o contaminante, ótimo, fica mais leve, eu preciso de menos computador e a gente consegue simular mais rapidamente os nossos casos. Olha esse exemplo aqui, esse é muito clássico. É uma Canop Hood, dentro de um galpão, de uma fábrica. Eu tenho aqui uma panela de aço líquido, né? Eu vivo demais esse caso aqui. Como eu falei, a gente atua na Arcelor também lá fora no mundo. E hoje, nessa questão de descarbonização, estão transformando muitos fornos em fornos elétricos, né, na aciaria. E tem uma emissão muito alta durante o processo. E a coifa mais adequada para ter uma captura é esse tipo de coifa. Qual é o lance dela? A vazão que você precisa, ela tem que ser absurda. Eu estou falando de sistemas de 2 milhões de metros cúbicos por hora de vazão. A geometria dessa coifa ela é importante porque eu não preciso capturar tudo naquele primeiro momento. Se ela tem um volume, essa coifa, ela consegue armazenar, porque o ar está lento ali dentro. E aos poucos você vai extraindo, por quê? Porque essa emissão ela é momentânea. Ela não fica o tempo todo, né? Dura alguns minutos. Principalmente na hora da carga do material líquido, quente, ou junto com a sucata. Mas, nesse momento, não deu certo. Posso mexer na geometria? Posso mexer na vazão? Então, mexendo na vazão, você pode chegar ao valor mínimo necessário, né, que a gente deveria estar trabalhando. A partir do momento que você sabe qual que é o valor de referência,
Você pode avisar o seu cliente numa inspeção e falar, olha, você deveria trabalhar com isso. Contrate uma empresa de dimensionamento, de engenharia, para fazer toda a análise em cima disso e, assim, propor uma melhoria dentro do seu sistema. Tá? Então, de novo, você não precisa fazer o projeto, mas a partir do momento que você está avaliando a qualidade do ar, as questões relacionadas à exposição e aos contaminantes, você pode fazer, sim, uma consultoria sobre a eficiência desse captor, desse sistema. Tá? E, assim, propor algumas recomendações. Como eu falei, escoamentos no interior de dutos também, isso é muito necessário. Lembrando, a gente traz recomendações, o escoamento ao redor de uma curva, a gente tem alguns números de cálculos, mas se você tiver uma válvula, um damper, você vai gerar uma turbulência ali atrás. Então, os valores de variação de pressão podem ser alterados. Quer dizer, só na simulação você já observa, já mostra, olha, cuidado em colocar esse damper, essa válvula aqui, jogue ele um pouquinho antes. Essa é uma outra recomendação bem interessante. Acabou? Não, não acabou. O que houve aqui? Ô Sérgio, o que você fez? Eu acho que vai ter que voltar o... Ele não está... Ah, ok, voltou o arquivo. Ok. Nada demais, foi só um break. Mas não dá tempo para tomar um café, né? Olha só o outro exemplo interessantíssimo. Aí a gente tem dentro do CFD outras ferramentas de uma resposta mais rápida, onde a precisão não é tão alta, mas pelo menos te dá um primeiro chute. Essa demonstração é instantânea. Eu gostaria muito de abrir o laptop e fazer aqui para vocês, mas é melhor, como eu estou bem nervoso, e eu não sou muito comunicativo, eu tenho medo de errar. Eu sou igual a você. Eu sou mais. Olha só, eu tenho aqui um duto e, digamos, 2 captores ali. Um captor com diâmetro de 1,8 metros e outro captor com diâmetro de 0,6 metros. E eu tenho uma sucção. Vamos colocar uma sucção em ordem de 11 metros cúbicos por segundo. Esquece a unidade, 11. E aí, lá no sistema, eu gostaria que os 2 captores tivessem a mesma eficiência. Eu estou falando, você deveria ter pelo menos 5 metros cúbicos por segundo em cada captor. Aí você vai lá, na fábrica, você visualmente observa que isso não está legal. Bom, aí eu estou mostrando aqui a demonstração do software, né? Tirando a peça, você faz o desenho em 3D. Hoje é muito simples, né? A gente tem ferramentas bem simples. Para gerar esse desenho, a gente gasta aí, sei lá, 40 segundos hoje. Está bem mole de fazer. É só uma demonstração, né, de como colocando as condições. Esse vídeo é rápido, tá? Ele tem 2 minutos. Ele está botando 26, mas é o tempo total lá, né? A gente tem ainda a parte de perguntas, né? Bom, aí ele começou a simulação, né? Você está vendo as cores, que os diretores adoram. O CFD, Computational Fluid Dynamics, também é Color for Directors. Isso é muito interessante. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele vê um negócio colorido e fala, pô, esse trabalho foi genial. A subida da minha carreira tem muito a ver com esse monte de cor aí. Bom, mas olha só, o lado de cá está dando 1 metro cúbico por segundo, o lado de lá está dando 10. Olha, não está legal. Olha só, sem querer mexer no seu projeto, e se você aumentasse esse diâmetro, você ia conseguir capturar mais. Isso é intuitivo, concorda? Mas quanto? Ah, não sei. Vamos mudar de... ele tinha 0,6 metros de diâmetro. Vamos colocar 1 metro de diâmetro e vamos ver? Aí eu alterei. Ele foi para 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, eu preciso de 5, o lado de lá tem de mais, e o lado de cá de menos. Ou deixa eu mexer um pouquinho. 1 metro de diâmetro também não deu certo. Deixa eu sair de 1 metro e colocar 1,2 metros de diâmetro. Deixa eu ver o que acontece. Ó, a vazão já subiu, ela saiu de 3, já foi para 4 metros cúbicos por segundo. Mas ainda não está batendo aquele 5 mínimo. Se eu aumentar um pouquinho mais, por exemplo, para 1,6 metros de diâmetro. Opa! Agora ele bateu 5 e os quebrados. O lado de lá que tinha 10 excedente,
baixou também para 5 e pouquinho. Então, essa seria uma bela recomendação. Na hora, você mostra para o seu cliente e propõe, olha, você deveria trabalhar nesse duto. Se você quer uma resposta rápida, senão, não necessariamente tudo é chegar lá, desmontar o sistema e construir outro. O interessante nessa área é que, com pequenos ajustes, em alguns casos, você consegue obter resultados significativos para a performance dele. Bom, a gente consegue prever outras coisas. Tá bom, mas e se eu tiver um furo? Eu toda hora tenho que ir lá tapar aquele furo. Qual que seria o tamanho mínimo do furo para eu falar, olha, até aqui pode deixar, depois ele vai atingir a performance. A gente simula o furo ali em cima. Ó, fizemos um furo pequeno, não está tranquilo. Agora, ó, se esse furo chegar a um valor de um diâmetro aproximado de tanto, ele já começa a ser, começa a trazer impacto, né, dentro do sistema. Eu vou acelerar aqui, só para a gente não perder muito tempo. De novo, precipitadores eletrostáticos. A gente consegue simular o escoamento do ar no interior dele e ver se a distribuição lá dentro, entre as placas, está adequada. Isso já é uma grande ajuda. Filtro de mangas, a gente faz isso exaustivamente. Assim, com muito orgulho eu falo, no centro de pesquisa, aqui no Brasil, a gente tem esse know-how exportado para o mundo todo. E lá na CGH eles respeitam muito, eles falam, cara, no Brasil vocês estão avançados. É o momento da gente parar de achar que lá fora eles são os melhores e que a gente não exporta conhecimento ou mesmo tecnologia. Tá? E assim, eu com muito orgulho eu falo isso para vocês, jamais em termos de ego, muito para motivá-los e inspirá-los a falar que, olha, eu consigo trabalhar em certos casos e melhorar questões, inclusive da CGH, e mostrar para eles alguns avanços que dá certo, tá? Esse filtro de mangas, olha só que interessante. Muitas vezes você tem um captor que está bloqueado, a exaustão dele está nada, baixíssima. Aí você olha lá, o ventilador está girando e ele tem um filtro no meio e você fala, olha, acho que seu filtro está entupido. Mas por que ele está entupido? Se você olhar o fluxo, né, ele entra ali ó, da direita, naquele duto de entrada, e ele se divide em 6 saídas que entram dentro de câmaras, que é onde tem as mangas. Todo projeto você dimensiona para quê? Para que o fluxo seja igualmente distribuído nas 6 câmaras. E os cálculos, se você olhar desse filtro, estão corretos, porque são cálculos empíricos. Quando você tem uma geometria com muita curva, é onde o CFD começa a te ajudar. Por quê? Porque a forma como o fluxo vai caminhando com esse monte de curva, olha o que ele mostrou. Naquela primeira saída ou entrada, né, número 1, a vazão está em torno de, em quilogramas por segundo, 9,7. E olha o valor que ela chega lá na última, 17,4, ou seja, o dobro. Está longe de estar bom. Com uma simples análise. Qual foi o problema? Nossa, eles colocaram tanta curva, tanta coisa, que o fluxo, ele gerou turbulência, obviamente, mas ele desviou do caminho. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima nesse tipo de ação, nesse tipo de aplicação. Outra coisa muito comum, né, dentro desses sistemas, todo mundo mostra, não, mas olha só, o duto está entrando por baixo, ele entra nas mangas, né, e se distribui nesses elementos filtrantes e sai por cima. E aqui embaixo ele coloca chapas defletoras, né, para distribuir o fluxo. Ela está sendo efetiva ou não? Aqui no CFD a gente consegue observar se essas chapas conseguem. O dimensionamento da chapa tem que estar apropriado. Simplesmente coloquei chapas, pode não estar trazendo benefício, que é o caso desse sistema que eu mostrei para vocês. Tá? Como você observa, ela sim quebra o fluxo, mas ele não quebra aquele jato principal dele. E aí, quando você vê a velocidade com que o ar passa em todos os elementos filtrantes, que são essas cores, ou seja, o projeto estava prevendo para que todo mundo fosse com aquele verdinho ali, está vendo? 132 metros por minuto. Essa deveria ser a velocidade nesses elementos filtrantes. Ou seja, era para tudo aquilo ali estar coloridinho com esse verde. E não, você vê valores vermelho muito acima do adequado e azul muito abaixo do necessário. O que isso causa? Um problema na vida útil, problemas da eficiência de filtração e etc. Tá? Falando em ventilação geral, de novo, você tem um galpão, você tem uma fábrica, é muito importante a geometria, algo que possa interferir o fluxo. Então, vamos supor que eu fiz somente, para variação,
mas tenho feito vários casos já com relação à exaustão, à ventilação de locais fechados ou semiabertos. Então, nesse caso aqui, a pergunta é, eu tenho lá 4 máquinas, os operadores estão andando ali ao redor, elas estão com uma temperatura bem elevadas, como é que eu melhoro a ventilação? Né? Como é que eu avalio a temperatura ao meu redor? E às vezes você já fez esse campo, já mediu, já falou que não está adequado. Pergunta, onde que eu vou colocar o ventilador? E qual é a quantidade mínima para eu não gastar o que não precisa? Então, vale a pena eu colocar ventiladores, exaustores na lateral desse galpão? Vale a pena eu colocar em cima? Ou insuflando da direita e fazendo a exaustão pela esquerda? Ou é muito comum aquelas torres que descem ali no centro, eles fazem ele vai insuflar e logo na lateral outro fazendo a exaustão? Tudo isso a gente avalia. Tá? E assim você avalia se funciona, lembra? Consegue chegar aos valores adequados para a proteção do trabalhador, no menor custo possível, ou seja, qual é a quantidade mínima de vazão, de ventiladores que eu preciso nesse caso. Então, aqui você consegue avaliar, por exemplo, colocando exaustões na lateral, você vê o fluxo sendo succionado, você vê aí não só o campo de velocidades, mas também o campo de temperatura em toda a região. E você vai ver que, dependendo da região de trabalho do trabalhador, você pode melhorar ou não, conforme a geometria ou layout proposto. Ah, mas e se eu colocar por cima? Olha, mudou, já está diferente, não está tão bacana, vamos testar mais outro caso. Enfim, aí a gente exaustivamente simula esses casos. E esse último exemplo que eu trouxe aqui, o Sérgio, durante a pandemia, ele me pediu, eles estavam fazendo um estudo dentro de uma sala de aula. É muito típico uma avaliação de renovação de ar. Né? Muitos livros mais antigos, né, algumas normas falam, você tem que ter tantos metros cúbicos renovados por hora. Cuidado, assim, às vezes a dinâmica do fluxo, a renovação está correta, mas a maneira como o fluxo passa pode não estar adequado conforme o seu objetivo. Na pandemia, qual era o objetivo? Eu não queria que um aluno, ao falar ou ao espirrar, contaminasse o seu vizinho. Então, numa sala típica, onde vocês estão vendo ali, ó, aquelas setinhas em azul, eu tenho 4 saídas de ar, né, 4 jatos pela lateral, e no centro uma fazendo a exaustão. Como é que fica a distribuição de ar entre os alunos? Quando você observa, eu tenho uma região de turbulência muito grande. Então, o ar sai daqui, vai ali, sai de lá, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Essa configuração, eu não tenho efetividade nenhuma para aquele objetivo da Covid. Ah, não, para a temperatura, manter a qualidade de temperatura no ambiente. Ok. Então, lembre-se, qual é o seu objetivo? E aí o Sérgio falou, olha, eu tenho uma proposta. E se a gente pegar o teto, fazer o ar entrar pelo teto e no teto colocar chapas perfuradas, para tentar distribuir o ar. Eu não preciso de altas velocidades. Porém, ele de forma mais homogênea, descendo de cima para baixo, onde lá embaixo, nesses quadrados mais escuros, você colocaria grades para fazer a sucção e não caminhos preferenciais do fluxo. Então, nessa simulação, a gente pôde ver o ar descendo mais uniforme, sabe? Claro que ao passar por cada pessoa gera uma zonazinha de turbulência, uma recirculação. Então, a gente tem que ver para assim avaliar tanto a velocidade desse ar versus o posicionamento dos alunos. Às vezes você poderia mudar o layout das cadeiras. E aqui a gente pôde observar, como você olhando na figura da esquerda, tá vendo? O camarada ali, ele espirrou. Ele está destacado ali em laranja. Olhando para ele nesse fluxo de cima para baixo, você vê que ao sair da boca dele, o ar está descendo. Então a gente já constata que é uma solução potencialmente efetiva. Tem que ter muito cuidado, falar, oh, isso vai dar certo, isso não dá. Olha, essa solução, esse layout, ele potencialmente pode dar certo. Então é isso. Mais uma vez, eu vou ficar por aqui. Agradeço muito a oportunidade e o convite da BHO por estar aqui apresentando esse trabalho. Obrigado. Bom, nós é que agradecemos as exposições, eu acho que bastante interessantes e desafiadoras para nós higienistas. Eu acho que
O número de perguntas que eu recebi aqui, que foi 0, mostra um pouco o grande desafio. Oi? Já puxei a tela aqui. Vamos ver se agora, porque... muito bem. Agora sim. Foi só você falar ótimo, que é 0, a galera... Tá vendo? Já apareceu aqui um monte. Então, perfeito. Vamos para o Rafael agora. Como os higienistas podem atuar em pequenas e médias empresas, principalmente naquelas que não possuem equipe própria, para manter um sistema pleno funcionando? Excelente pergunta. Eu acho importante a capacidade de poder ir lá e, às vezes, realizar algumas medições. Não só no ar ambiente, mas também no sistema. E a gente tentou abordar isso, né, no curso. Medições de pressão estática que são simples. Você é um furo no duto e medir só na lateral com um manômetro de água, já funciona. E no possível, com um tubo de pitot, medir ali a pressão dinâmica, calcular a vazão e velocidade. Tá? Eu acho que para as pequenas e médias, eles dependem muito do consultoria, do consultor, para você trazer essas recomendações. As grandes também, tá? As grandes muitas vezes têm equipes próprias, mas em alguns momentos tem algumas deficiências. Eu acho que esse mercado se aplica para todas as empresas. Rafael, eu vou fazer duas de uma vez, porque uma eu acho que é curtinha, daí você já mata as duas aqui. A primeira, como ter acesso ao CFD e o custo, e a segunda, que essa é bem desafiadora, sabemos que uma grande empresa em Volta Redonda, CSN, tem muitos problemas com órgãos ambientais e Ministério Público. Ao seu ver, o caso lá tem solução? Se sim, qual seria, pois lá o problema afeta a cidade como um todo? Essa foi boa, hein? Tem que ter muito... Eu posso contar uma outra história que responde essa história. Bom, primeiramente o CFD, você tem a versão gratuita dos softwares para fazer simulações simples, mas algumas dessas que eu mostrei você consegue fazer. E o custo do software varia muito. Graças a Deus, esse mercado explodiu, a competição está enorme e os valores caíram. Então, a gente pode falar aí da ordem de 20, 30 mil reais a 100 mil reais ou até 200 mil reais uma licença. Tá? E um computador, você precisa de um computador aí na ordem de 15, 20 mil reais. Então, eu acho que 50 mil reais a 60 seria um investimento inicial muito bom. Mas eu não tenho isso, eu estou vendo se vai dar certo. Beleza. Usa o que tem gratuito. E outra, essas empresas de software hoje, eles estão tentando entrar no mercado. Você consegue negociar. Olha só, eu vou fazer 2, 3 consultorias 6 meses. Se der certo, eu compro. Eles vão lá e te dão a licença. Inclusive, até ajuda, ensina a mexer. E depois você faz uma negociação. Tá? Assim, startup, então, estão tendo descontos enormes. É difícil falar porque na Arcelor a gente tem um uso muito pesado e é um contrato global. Então, assim, são outros valores. Tá? Falando de uma grande empresa no estado do Rio de Janeiro, eu vou falar o seguinte, a gente passou por isso em Vitória, recentemente. Então, nos últimos 5 anos, tanto a Vale quanto a ArcelorMittal Tubarão, elas tiveram o órgão ambiental junto com o Ministério Público, o órgão ambiental local, com o apoio da CETESB, eles vieram e colocaram uma série de metas a serem cumpridas para melhorar as questões ambientais. Não só o que está na norma, muito pelo contrário. Tudo que estava na norma, ele falou, agora eu quero para menos. A norma diz que é 50, você vai fazer 10. A norma diz que é 120, você vai fazer 5. E aí foi preciso muito investimento. Né? As duas empresas juntas investiram em Vitória, nos últimos 4, 5 anos, em controle de contaminantes, um valor na ordem de 5 bilhões de reais. O CFD ajudou aonde? Nessa identificação da solução adequada. Como tudo foi muito corrida, foi muita coisa em 5 anos, não dava muito tempo para parar para discutir tantos projetos, eu tinha que ter certeza que ia funcionar, e outra, no preço mais competitivo, onde o CFD teve uma grande contribuição. É a minha recomendação, né? Uma relação entre o Estado, as demandas do órgão ambiental, no momento que elas vêm, a empresa corre atrás para melhorar os controles e a melhoria vem disso. Aperfeiçoar o existente ou
comprar novos. Seja qual for o aperfeiçoamento ou o novo projeto, tem que funcionar e você consegue, com o CFD, fazer uma análise do menor custo, ou seja, do mais otimizado para aquela solução específica. Tá? Muito bem. Pessoal, eu estava completamente equivocado, né? O número de questões foi alto, né? Nós temos mais questões aqui, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta para os dois, aí, uma opinião, pelo menos, sobre um aspecto que nós todos estamos enfrentando hoje e que, sob o ponto de vista social, né, me preocupa muito, que são os carros elétricos, né? Nós temos uma invasão de carros elétricos no mundo inteiro, inclusive, obviamente, no Brasil, agora com fábricas, inclusive, no Brasil, e sabemos que as baterias que esses carros utilizam, hoje você não tem um agente extintor adequado, né? Então, o Corpo de Bombeiros aqui do Estado de São Paulo, por exemplo, ele está pesquisando o que ele vai fazer com instrução técnica para exigir algumas coisas para esses carros poderem ser guardados nas nossas garagens, nos prédios que nós moramos, né? Uma delas que está se falando é parede de corta-fogo, sprinkler, etc. Uma série de questões que são importantes, de técnicas, soluções técnicas, mas de difícil execução. E uma delas é exatamente o sistema de exaustão, porque se isso pega fogo, por exemplo, num subsolo, a gente tem que retirar toda aquela fumaça do subsolo. Então, eu sei que não estou pedindo que vocês projetem nada, mas a dificuldade que isso representa, né, se vier realmente, a dificuldade, e se você já tem, por exemplo, o Sérgio nas suas andanças, você também, mundo afora, aí já tem alguma experiência no sentido de ações de prevenção, né, que se possa, ou até mesmo de exaustão desse tipo de situação aí, em outros países. Não, a pergunta é um pouco objetiva, a resposta é bem objetiva, né? Sim, em alguns casos, nunca na garagem do carro ainda. E eu concordo com você, tá? Essa questão das baterias, assim, há um questionamento, né? Você reduz a poluição, mas o que fazer com as baterias depois também é um desafio. Mas você consegue sim dimensionar os sistemas de ventilação para explosão. Então, assim, o dimensionamento você tem que comportar os dutos, as questões dos filtros, e, obviamente, é o que ele falou, a densidade é outra. Então, é possível fazer um dimensionamento, sim, porém, isso depende muito do layout. Hoje em dia, um prédio novo, você já pode construí-lo com um layout adequado para proporcionar uma melhor exaustão. Nos existentes, você tem que adaptar dentro do possível. E, de novo, o CFD ele entra como uma luva para esse tipo de solução, né? Ou estudo. E esse sistema teria que ter, não é de funcionamento contínuo, tem que ter sensor para detectar a explosão. E o que você faz com o que você tira da garagem? Não é só jogar na chaminé, porque não é só quente, mas tem um montão de contaminante. Então tem que ter um sistema de filtração adequado para esse tipo de contaminante. É possível. E não vai ser barato. Não, o custo deve ser altíssimo. Mais uma vez agradecendo a vocês. Os demais colegas que fizeram as questões, por favor, procurem os dois, certamente eles terão prazer em responder, mas o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado a vocês. Obrigado.